Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você Agora nos Dias Melhores. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, então você fique ligadinho, presta atenção, que hoje eu recebo ele, que já, próximo presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia no Brasil, gente, São Paulo. E também, atualmente, professor de Neurocirurgia da USP, doutor professor Eberval Gadelha Figueiredo. Doutor, o senhor tem tanto título que até para te apresentar fica longo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui. Presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia? Assumo em janeiro. Assume em janeiro. Parabéns. Doutor, nós vamos falar de um tema que muita gente fala e eu acho que atinge milhares de pessoas, que é a hérnia de disco. As pessoas querem saber o que é a hérnia de disco primeiro, né? Para entender o que é hérnia de disco, nós temos que entender primeiro o que é a coluna vertebral. A coluna vertebral é o eixo de sustentação do nosso corpo. Como se fosse, o nosso corpo é como se fosse um edifício e a coluna fosse o eixo de sustentação. Então a coluna é composta por ossos, que são as vértebras, e entre uma vértebra e outra existe uma cartilagem chamada disco intervertebral. E a hérnia de disco ocorre quando esse disco intervertebral ele sai do lugar dele natural, que é entre uma vértebra e outra, e comprime uma raiz ou eventualmente até a medula espinal, causando um problema neurológico. Onde pode ocorrer a hérnia? A hérnia pode ocorrer, em teoria, em qualquer lugar da coluna. Qualquer lugar? A coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar. Não é só na lombar, então? Hérnia de disco, lombar? Não, é mais comum na lombar, porque justamente o final da coluna, é onde a coluna está submetida a uma carga maior. Mas ela pode originar em qualquer lugar, mas é mais comum, claro, na coluna lombar. Doutora, ontem eu estava com dor nas costas. Como eu sei que não é hérnia de disco? Porque a gente sente aquela dor na lombar e já começa a pensar que tem problema na coluna. A hérnia de disco ela pode se iniciar como uma dor lombar, mas ela caracteristicamente, além da dor lombar, apresenta uma dor que se irradia para a perna ou para o braço, dependendo da localização. Mas, por exemplo, uma hérnia de disco lombar, uma dor se irradia para a perna, podendo alcançar até o pé, até a ponta do dedo, até o calcanhar, aí depende da localização ao longo da coluna lombar. Tá? Mas tem que, para que seja a clínica característica da hérnia de disco, precisa, além da dor lombar, ter uma dor na perna também. Ah, então tem que... eu não estava com dor na perna, eu estava com dor lombar. A lombalgia mecânica é muito comum por uma questão de postura, uma questão muscular e tudo mais, né? Agora, me diz uma coisa, a gente sabe que em muitos casos a cirurgia, o problema da coluna ele pode se levar a uma cirurgia, mas ainda existe, por exemplo, tratamento clínico para um caso leve, ou sempre tem que ir para a cirurgia? 90% das hérnias de disco se resolvem sem cirurgia. 90%? 90%. Nós operamos a 10% dos casos em que o tratamento falha. Então, a primeira opção é sempre o tratamento clínico, que é o tratamento com remédio, com fisioterapia, com exercício, hidroginástica, etc. Quando o tratamento não é capaz de aliviar a dor, ou quando aparece algum outro sintoma neurológico, aí a cirurgia está indicada. Mas a cirurgia seria a última linha de tratamento. Nós sempre tentamos o tratamento clínico não cirúrgico inicialmente. Doutor, quero te fazer uma pergunta, porque assim, a gente vê várias, pelo menos meu pai fez 3 cirurgias de hérnia de disco, e eu falei que muitas pessoas chegam à cirurgia, porque realmente conheço várias pessoas que operaram. Esse número hoje, até pelo avanço da medicina, é por isso que diminuiu, hoje 90% é tratamento clínico pelas alternativas que tem de tratamento, isso melhorou muito, possibilitando diminuir a cirurgia? Houve uma melhora geral, Duda. A melhora da postura das pessoas perante a vida, as pessoas praticam mais exercício, têm uma atenção maior à postura, a alimentação, né, o excesso de peso também está relacionado à hérnia de disco. Então, primeiro, as pessoas se cuidam de uma forma geral melhor do que se cuidava antes. Segundo, nós diagnosticamos mais também, porque os exames, a ressonância magnética, por exemplo, permite um diagnóstico de um maior número de hérnias. Em quarto lugar, o tratamento avançou bastante, tanto o tratamento clínico, fisioterápico, quanto o tratamento cirúrgico. Agora, qual é e quando, por exemplo, é indicado, então, cirurgia para esses 10%? Porque daí já é grave, né, doutor? Chegou na cirurgia, já está num estágio bem avançado. A cirurgia ela é indicada quando a dor persiste por 2 meses ou mais, quando o tratamento clínico foi iniciado, ou seja, começamos o tratamento clínico, 60 dias depois o paciente não melhora da dor, a cirurgia está indicada. Ou a cirurgia é indicada antes quando existe um déficit neurológico, uma perda de força muscular no braço ou na perna, dependendo da localização da hérnia. Então, são 2 indicações principais: dor que não responde ao tratamento e um déficit neurológico
mais comumente um déficit motor, né? Uma dificuldade para movimentar, uma perda de força muscular. Qual é o resultado, doutor, desse tratamento? O tratamento cirúrgico tem resultado muito bom, né? 90% a 92% de êxito com cura total da doença. Cura total? Isso. Agora, existe possibilidade, por exemplo, de uma pessoa ter sequelas? Existe. E quais são, né, se tiver? A pessoa pode ter sequela pela própria hérnia ou, eventualmente, por uma complicação cirúrgica, né? Então, pode ter a complicação cirúrgica também? Pode. Aí, em torno de 1 a 3% pode ter complicações, tá? Mas a hérnia de disco, se ela persiste e se ela comprime, por exemplo, a medula espinhal, as sequelas são muito mais graves. A pessoa pode... Mas isso pode ocorrer tanto de uma forma aguda quanto de uma forma mais subaguda, né? Pode acontecer de uma forma abrupta ou mais lentamente. Mas, na maior parte das vezes, a hérnia de disco se apresenta de forma benigna, que seria aquela dor lombar clássica, a hérnia de disco lombar, com irradiação para a perna. Doutor, o senhor estava falando, eu estava pensando aqui. A gente vê hoje que a medicina avançou muito, então, até conversando com vários especialistas, a gente vê que os tratamentos, as cirurgias, hoje procedimentos minimamente invasivos. A minha pergunta para o senhor é possível voltar à vida normal depois de uma cirurgia dessa, de coluna, desses 10%, vamos dizer? Primeira pergunta é se é possível voltar à vida normal, mas entendendo também uma pessoa que tem uma vida esportiva, por exemplo. Essa pessoa consegue retomar? O objetivo da cirurgia é justamente esse, é trazer o paciente à sua qualidade de vida, aos seus hábitos de vida anteriores ao diagnóstico de hérnia de disco. Então, com esses métodos menos invasivos, onde se consegue retirar menos estrutura óssea, a pessoa pode voltar às suas atividades perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. Exercícios físicos. Hoje a gente vê, eu estou aproveitando, a gente está falando com o presidente, futuro presidente da Sociedade Brasileira, a gente tem que aproveitar e fazer pergunta. Doutor, a gente vê que hoje as pessoas praticam muitos exercícios assim por vontade própria. Eu vou começar a correr, sai correndo. Eu vou fazer ginástica. A pessoa pode lesionar ou piorar uma hérnia de disco dependendo do tipo de exercício? Por exemplo, uma corrida pode piorar uma hérnia de disco? Ou ocasionar um problema na coluna? Pode. Se a pessoa faz exercício físico sem orientação, ela pode, como sequela, ter uma dor muscular, mais comumente uma lombalgia, uma dor nas costas, na região baixa da coluna, e pode, eventualmente, existem as chamadas hérnias de disco traumáticas, que aparecem depois de exercícios físicos não muito adequados ou depois de traumas, né, de acidentes automobilísticos, etc. Sim. E o exercício é importante também na recuperação do paciente com hérnia de disco, né? Porque o paciente que é operado ou que é tratado de hérnia de disco, antigamente se deixava em repouso absoluto, o paciente não podia andar, não podia... Isso hoje em dia não é mais verdade. O paciente com hérnia de disco, operado ou não, a gente orienta que ele faça alguma atividade física. Ele não pode fazer uma atividade física que cause dor ou cause desconforto. Não é bom ser sedentário, mas também tem que entender o tipo de exercício indicado. Exatamente. E normalmente os exercícios indicados para quem tem hérnia de disco são exercícios que não têm impacto. São aqueles exercícios dentro d'água, natação, hidroginástica, etc. Ou mesmo bicicleta. Bicicleta ergométrica é uma boa alternativa para pessoas que têm hérnia de disco. Doutor, tem uma pergunta que eu quero fazer. Até ontem eu estava acompanhando algumas informações, que é sobre a telemedicina. A gente está vindo de um momento que ainda as pessoas não voltaram à rotina normal, porque ainda tem grupo de risco, a gente vê os números, né? Tem que continuar se cuidando, prevenindo, né? Porque ainda a gente está nesse momento de pessoas aí aumentando o número de Covid. Então, eu acho que as pessoas estão, assim, saiu do isolamento, né, que estava parcial, mas as pessoas não estão entendendo que ainda precisa se cuidar. A gente vê aí notícias da TV e tudo mais. Lembrando das pessoas que estão em casa, porque são um grupo de risco, que não estão saindo, não estão podendo ir no consultório. Essas pessoas, até medicina, para uma pessoa que está com problema na coluna, como que está a relação da neurocirurgia e a telemedicina? Dá para poder orientar um paciente, dar diagnóstico? Como que funciona? Tem sido feito bastante, né, Dudu, hoje em dia, por todas as especialidades. É claro que a telemedicina ela tem algumas limitações. Eu estou perguntando justamente por causa da coluna. Precisa ser entendido. Um paciente com um problema na coluna, o exame físico, o exame que o médico faz pegando num paciente, fazendo... É importantíssimo. Né, vendo se tem contração muscular, vendo a questão do reflexo neurológico, se está normal, se não está normal. Isso é importante. Mas a telemedicina pode funcionar, mesmo nesses casos, como uma triagem. Sim. De saber se aquele paciente realmente necessita de um atendimento presencial ou não. Então, nas atuais circunstâncias, é uma ferramenta bastante
útil e que certamente tem um impacto aí na difusão da doença também do Covid, né? E até o pedido de exames também, vocês fazem tudo pela telemedicina, né? Pode ser feito. Existe uma regulamentação no CRM, né? E os médicos são orientados a seguir essas recomendações, tanto para o atendimento quanto para as receitas e solicitação de exames. Isso otimiza muito, porque a pessoa faz a consulta, o médico, obviamente, como o senhor falou, não substitui o ato médico, mas dá para fazer uma triagem, solicitar exames e, dependendo do resultado do exame, aí isso solicita que seja feito realmente uma consulta presencial, né? Justamente. Então isso facilita muito. Agiliza, facilita a vida do paciente, do médico, e evita um contato aí, uma aglomeração, um agrupamento de pessoas de forma inadvertida. Na sua opinião, a telemedicina veio para ficar? Veio para ficar, sem dúvida. Eu também acho. Eu acho que todas as modalidades de ensino à distância vieram para ficar. Vieram para ficar. Mesmo o congresso médico, enfim, e congresso de outras especialidades, né? Tá certo. Doutor, obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui, que eu sei o quanto é difícil a gente conseguir um tempinho com o senhor. Quero te desejar muito sucesso, porque com certeza é por merecimento. E eu acompanho a sua história e sei que o senhor está realmente aí empossando a presidência por merecimento de tanto conhecimento, tanto estudo. E isso é bonito de se ver, né? O senhor é novo, que eu sei que o senhor é novo, então fico muito feliz. Parabéns mais uma vez e seja sempre bem-vindo ao programa. Obrigado, boa tarde. E agora continue com Dias Melhores. Depois de uma aula dessa, né, a gente continua com Dias Melhores. É com você, Gi.